continuidade nessa comunhão, nessa missão que nós estamos fazendo sobre essa questão do reino. Amém. A gente compartilhou nos últimos dias essa questão da zera, né? Eu não sei se ficou muito bem claro para os irmãos, para uns um pouco mais claro, outros um pouco menos claro, mas é um assunto que aos poucos o Senhor vai realmente trazendo luz e nós vamos compreender claramente sobre esse assunto, né? Isso não existe como nós ganharmos uma visão, uma revelação de Deus, assim, no salário de Deus, uma, duas ou três, quatro comunhão, né? Às vezes é uma vida toda, né, de existência aqui, ainda não vai ficar claro para nós esse assunto, e talvez ainda um pouquinho mais lá para frente, mais 1000 anos, né, para depois nós entender, né, que o Senhor nos guarde dessa questão de entender o propósito de Deus depois da vinda dele, né, lá nas trevas. Não, nós precisamos realmente, né, ganhar essa visão hoje e lutar realmente contra nós para pormos em prática essa palavra, né? Lá no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, fala assim, ó, que não devemos apagar o espírito e nem desprezar as profecias, né? O que é as profecias? Não apagar o espírito. Não apagar o espírito significa que facilmente nós apagamos nosso espírito, nós apagamos nossa comunhão com Deus, deixamos de ter comunhão com Deus, né? No espírito, né? Lá em Romanos capítulo 12, Paulo falou assim: no zelo não sejais remissos. O que é remisso? É vagaroso, né? Quer dizer, no zelo para servir a Deus não seja vagaroso, mas seja fervoroso de espírito servindo o Senhor, né? Então nós precisamos realmente no dia a dia lutar contra nós mesmos para pormos em prática toda essa questão dessa palavra, para que naquele dia nós possamos realmente, por meio dessa palavra que é Espírito e vida, temos recebido, né, temos sido transformados um pouco para ser aprovado no tribunal do Senhor e recebemos o reino como herança, como recompensa, né? Esse é o nosso alvo, o nosso objetivo, né? Porque esse dia eu estava escutando um irmão falar uma mensagem sobre essa questão da manifestação do reino dos céus. O irmão estava falando assim, essa questão do reino é como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Por exemplo, você corre na Fórmula 1, você chegou, recebeu a bandeira aquela bandeira quadrangulada, né? E quando você passou o sinal, o cara abaixa a bandeira dizendo que você alcançou. Mas ali foi apenas a vitória que você obteve, mas você ainda não recebeu o prêmio. Então, assim, a nossa vida cristã é no mesmo sentido. Às vezes nós estamos almejando já receber o nosso galardão lá, mas primeiro nós temos que entrarmos, primeiro nós temos que chegar lá, e depois que nós chegarmos no reino, aí nós vamos realmente recebermos a nossa recompensa. Então primeiro nós temos que receber a bandeirada, quer dizer, ser aprovado pelo Senhor, né? E aí o Senhor vai dar para nós, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com como nós negociamos nossos talentos, o Senhor vai nos dar porções de governabilidade sobre as nações. Aí o Senhor vai dar para uns 10 cidades, uns 5 cidades, mas aí isso é uma questão de Deus, né? Nada tem a ver conosco. Então nosso alvo, nosso objetivo primeiramente é entrar. Claro que nós devemos lutar para ganharmos realmente, chegar naquele dia e ganhar uma porção maior, né? De maior governabilidade. Porque se a gente se contentar apenas em entrar no reino, já seria uma bênção sem precedência. Mas se nós tivermos às vezes essa pouca ambição não, eu entrei lá, tá bom, pode ser que nós nem entre, entendeu? Então nós temos que, na questão do reino, nós temos que ser cobiçar mesmo. Tanto que fala assim que o reino de Deus se toma pelo esforço, e quem se esforça entra nele. Tem uma tradução que fala assim, o reino de Deus se toma pela violência, é só os violentos que se apoderam dele. O que é essa violência? Essa violência não é uma violência contra nós mesmos, lutar contra nós mesmos, contra a nossa passividade, contra a nossa mornidão, contra o nosso apagar o espírito, desprezar as profecias, né? Ser vagaroso, no zelo nós somos vagarosos, né? Nós temos que realmente ser fervoroso. E aí naquele dia certamente o Senhor vai nos dar essa recompensa, né? Porque o Senhor nos chamou, até estava falando para o Diego ali,
O Senhor me chamou, e esse versículo aqui fala claramente sobre essa questão. Aqui fala como um sacerdócio real, mas a Bíblia é cheia de exemplos que o Senhor nos chama de cooperadores. O que é um cooperador? Cooperador é alguém que coopera, né? Alguém que coopera. Então o Senhor nos chamou e quer fazer de cada um de nós um cooperador. Um cooperador no quê? Uma pessoa que coopera na expansão do seu reino entre os homens, para que venha a manifestação dele, e assim o Senhor possa governar, né? Então nós nada mais somos que essas pessoas, né? E aqui em 1 Pedro 2:9, o Senhor falou sobre essa questão, ó, 1 Pedro 2:9, o Senhor falou assim, porém que nós somos uma raça eleita, né? Nós somos uma raça eleita, nós somos eleitos, escolhidos, predestinados por Deus, né? Efésios capítulo 1 fala antes da fundação do mundo, né? Antes de Deus criar qualquer partícula desse universo, lá na eternidade passada, como nós temos aqui, ó, Deus planejou tudo isso, a qual nós estamos vivendo hoje, né? Então, nós somos uma raça eleita, fomos escolhidos e predestinados antes da fundação do mundo para sermos um sacerdócio real. Um sacerdócio real. Deus não está apenas satisfeito que nós tenhamos status de filhos, mas Deus quer que nós tenhamos a plena filiação. Quer dizer, filhos maduros, filhos crescidos, né, deixar de ser criança, meninos agitados de um lado para o outro, e crescemos em Cristo, que é o nosso cabeça, né? Então nós já fomos eleitos, escolhidos para sermos esses sacerdócios, esses representantes de Deus. Sacerdócio real significa um sacerdócio verdadeiro, e ele é real porque tem a realeza do Cristo, que é o Rei, né? Então nós somos um sacerdócio real por causa da realeza de Cristo, que é o Rei. Então, em uma nação santa, irmão. Nós somos a nação santa. Tem um salmo, eu não me lembro qual é o salmo, mas fala assim, bendita é a nação cuja Deus é o Senhor. E nós somos essa nação cuja Deus é o Senhor. Nação santa. E essa nação santa, irmão, ela não está relacionada a um grupo específico, mas sim a todo o povo de Deus. Mas infelizmente o povo do Senhor, como raça eleita, escolhido para ser o sacerdócio real, tem falhado nesse sacerdócio por causa que nós sabemos o que aconteceu. Surgiu no meio do povo do Senhor essa questão dos nicolaítas, os clérigos dominando os leigos, uma minoria cuidando das coisas espirituais e os outros das coisas seculares. E aí a função do corpo, a função do sacerdócio, ó, tá essa confusão que nós estamos vendo, né? Eu até vinha vindo no carro e vinha falando com a Helena, poxa, nos dias que nós estamos vivendo, né? Mesmo às vezes irmãos com uma grande visão dessa questão do reino, ainda, poxa, a gente está tão aquém daquilo que o Senhor realmente quer. O Diego disse uma frase ali que eu achei muito rica, né? Que o Senhor deu para ti, como é que é? Nunca se pôde tanto e nunca se fez tão pouco, né? Hoje, digamos assim, nessa questão de sermos um sacerdócio real, cooperarmos, né, com Deus para que Ele possa cumprir o propósito dele, que é gerar sua igreja e edificá-la para a introdução, a manifestação do reino, né? Nós podemos dizer, na época que nós estamos vivendo, com a tecnologia, com os recursos, nós estamos perdendo para Paulo, para Pedro, para João, para aquelas pessoas lá do passado. Porque você vê em relação à questão do reino, é uma minoria de pessoas, de cristãos, entre todos os cristãos que abraçam essa causa. Então nós realmente nunca se pôde tanto e nunca se fez tão pouco. Vamos pegar, por exemplo, a nossa cidade aqui em Lages, né? Quantos mil cristãos tem aqui, né? Tem muitos irmãos aqui em Lages. E esses irmãos deveriam estar funcionando como um sacerdócio real. Todos nós funcionamos como um sacerdócio real. Mas infelizmente nós sabemos que não é assim. E nós ganhamos essa visão, dessa questão da era do reino, do mundo que é de Hebreus, mas também não parece que... Uma vez um irmão falou assim, poxa, irmãos, aqui em Lages se anda com um carro com freio de mão puxado. Vai meio de arrasto o negócio. Parece que quando de repente vai deslanchar. Senhor Jesus. Né? Claro que por um lado nós estamos vendo também, né, que muitas coisas estão se cumprindo, como a apostasia da igreja, né? As pessoas não suportando mais a sã doutrina, como Paulo fala, cercando-se de mestre, recusarão a dar ouvido à verdade, né? Então isso tudo também está acontecendo. Mas vamos falar dessa questão do sacerdócio real. Então, como sacerdócio, individualmente nós somos um sacerdote e coletivamente todos nós somos um sacerdócio. Então o sacerdócio está relacionado a uma coisa coletiva. Sacerdote o indivíduo, sacerdócio o coletivo.
Então a igreja hoje ela é o sacerdócio real. A igreja constituída de muitos membros, havendo muitos membros, como 1 Coríntios 15 fala, 1 Coríntios 12 fala, somos um só corpo, né? Então somos esse sacerdócio real e a nação santa, ó, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Irmão, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é propriedade? Propriedade significa que o Senhor nos comprou e agora Ele tem direito, né, sobre nós. Comprou, pagou por nós, e o preço todos nós sabemos, como Atos 20, 28 fala, que o preço que o Senhor pagou para comprar a sua igreja, o seu sacerdócio real, foi o precioso sangue, né? Lá fala a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 1 Pedro também fala que não foi com ouro, prata ou coisas corruptíveis que o Senhor nos resgatou do nosso procedimento, mas foi com o seu precioso sangue, né? Então, agora nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer, somos propriedade de Deus. Então, Deus tem direito sobre nós, a fim de proclamar, né? Se o Senhor nos fez suas propriedades, porque nos comprou, pagou o preço, agora Ele quer que nós proclamemos as virtudes, suas virtudes, daquele que nos chamou para as trevas, sua maravilhosa luz. E essas suas virtudes, por um lado, irmão, é tudo que Deus fez, né? Tudo que Deus realmente fez e está fazendo, né? Isso são as virtudes de Deus. E o Senhor nos chamou das trevas, né, para a sua maravilhosa luz. Lembra que em Colossenses 1 fala, né, 1:13 fala assim, que o Senhor nos transportou das trevas do reino das trevas para o reino da luz, né? O Senhor nos transportou. Fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, né? Eu quero ler esse versículo aqui com os irmãos Filipenses, quer ver, irmão? Perdão, Colossenses, quer ver? Olha lá, então nós somos transportados, vamos ver. É 1:13, irmão. Colossenses? Colossenses 1:13, olha aqui, ó. Nós somos transportados das trevas. Irmãos, e isso aqui, ele não é uma coisa que apenas aconteceu no passado, ficou registrado, isso aqui é um fato. É um fato, isso aqui é uma realidade. Só que, infelizmente, na nossa experiência, parece que ainda não aconteceu isso. Mas, irmãos, é que nós às vezes não conseguimos viver pela fé, né? Então fala assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Ele nos libertou. Por um lado, Ele nos libertou e depois nos transportou, né? Fomos libertos e transportados, né? Então, ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, graças ao Senhor, essa é a nossa posição como um sacerdócio real. E isso, irmão, esse sacerdócio real, como aqueles que funcionam como um sacerdote, o sacerdote mesmo, servindo a Deus, de que maneira? Levando as pessoas a Deus, trazendo Deus às pessoas, essa é a função do sacerdote. Certamente essa pessoa vai estar na era do reino, como um vencedor, porque ele está apoiando em prática a palavra de Deus, né? O reino, certamente, dele. Esse é o servo lá que está suprindo seus conservos, né? Quando o Senhor disse assim, e quando ele voltar a achar fazendo assim, o que ele vai dizer? Servo bom e fiel, né? Fosse pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, né? Então, graças ao Senhor. Então, todo aquele entre o povo de Deus, embora seja um sacerdote, ele às vezes não está funcionando como tal, né? Mas se ele pôr em prática, realmente funcionar como um sacerdote, trazer Deus aos homens, levar os homens a Deus, tranquilamente. Essa era aqui é dele. Essa era é dele, né? Amém? Então nós fomos chamados para proclamar, né? Anunciar realmente as virtudes de Deus e anunciar o foco de Deus. Mateus 24:14 fala, e será pregado o Evangelho do Reino, em testemunho a todas as nações terão que dobrar o fim. Quem é que vai pregar esse Evangelho do Reino? É quem tem a visão e quem põe em prática. Vai pregar esse Evangelho. É o sacerdócio funcionando. Isso é trazendo Deus aos homens e levando os homens a Deus. Se lembra que o Senhor falou para Pedro? Dar-te a chave do reino dos céus. E o que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu ligares na terra será ligado no céu. O que é a chave? A palavra. Pedro começou a abrir essa chave. Primeiramente, a experiência de Pedro foi com Cornélio, um gentil. Ele abriu.
anunciou as virtudes, proclamou, né, o Senhor, o seu reino, a sua vontade, né, para aquela família, para aquelas pessoas lá. Ele usou essa chave. E nós temos essa chave hoje, esse sacerdócio real. Né, nós devemos realmente usar. Né? E assim, quando o Senhor vier, o Senhor fala no livro de Coríntios, diz assim, que o Senhor não está escrito, não, lá em Hebreus, que o nosso trabalho no Senhor não está esquecido, né? O Senhor realmente tem, irmão, tudo que nós realmente fizermos por meio do Espírito, dentro da realidade, dentro do propósito de Deus, isso está tudo, digamos, tudo notado por Deus, né? O Senhor não vai deixar de nos recompensar. O Senhor fala ali em 1 Coríntios 3, fala assim, né? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas cada um receberá o seu galardão de acordo com o seu trabalho. Né? Um planta, outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Mas as pessoas serão recompensadas de acordo com o seu trabalho. Né? Amém? Pode passar, irmão André, outro versículo ali. Senhor Jesus. Um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou passar lá, até vou achar esse versículo aqui, 1 Coríntios 3. O 1 Coríntios 3, enquanto o irmão André passa ali, 1 Coríntios 3, 6, 3, 6 a 9, ele fala assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Aleluia. Cada um receberá, né? Um planta, outro rega. O crescimento quem dá é Deus, mas cada um receberá o galardão. O galardão nada mais é, irmão, que entrarmos na manifestação do reino dos céus. Esse é o galardão. Esta é a recompensa pelo trabalho. Mas o trabalho realizado por meio primeiramente da visão do reino, da prática da palavra do reino. Não é o evangelho, daquele evangelho apenas o aspecto judicial, mas o aspecto orgânico, o crescimento, a edificação de Deus, né? Amém? E aqui, ó, então ali como sacerdócio real, olha aqui, ó, esse versículo aqui, ontem até a gente tocou lá no Palmeira um pouquinho sobre esse assunto aqui, nós estávamos falando lá sobre as três últimas trombetas, os 3 ais, e a gente tocou um pouquinho nesse assunto aqui, né? Quando falar o 7º anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes dizendo, né? Houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo, né? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Isso aqui nada mais é, irmãos, que a segunda vinda de Cristo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Quando a era da graça aqui acabar, parte a igreja, que hoje está vivendo a era da graça, é a era da igreja. Parte da igreja foi edificada. Parte da igreja exercitou o sacerdócio real. Funcionou adequadamente. Cresceu, amadureceu, multiplicou o talento, desenvolveu sua salvação. Então, na segunda vinda de Cristo, juntamente quando o reino do mundo se tornar do nosso Senhor, do seu Cristo, ele vai reinar juntamente com o Senhor. Então, esse versículo aqui, ele se cumpre na segunda vinda de Cristo. Isso aqui está acontecendo quando o Senhor Jesus voltar. Então, o reino do mundo se torna do nosso Senhor, do seu Cristo, porque Deus está ansioso. Desde que Deus criou, se nós olhar, né, irmão, o propósito de Deus quando criou o homem para quê? Deus quer reinar e Deus não tem outra coisa no coração, irmão. Se nós olhar, Deus não tem, né? E esse devia de ser também o nosso coração, né? Desesperado para reinar também. Mas claro que nós não podemos esperar reinar apenas na era que virá. Nós temos que estar reinando hoje. Porque hoje, o que é a realidade do reino hoje? Hoje a realidade do reino é quando eu funciono como um sacerdote real. Quando eu realmente aplico a palavra de Deus, quando eu realmente não apago o meu espírito, eu sou fervoroso de espírito, entendeu, irmão? Né? Eu estou vivendo a realidade do reino dos céus. Se eu vivo nessa esfera, se a gente aprender a viver assim, quando o Senhor vier, nós estaremos na manifestação dela. Então, hoje a realidade do reino é isso, quando eu me submeto a Deus. Quando Deus pode, por meio da nossa submissão a Ele,
ele vem e nos governa, nos rege. Então ali há uma esfera de governo de Deus, uma esfera onde Deus reina, onde Deus domina e pode fazer sua vontade, né? Então, graças ao Senhor. E na segunda vinda de Cristo, isso aqui acontece, o reino do mundo se torna do nosso Senhor e do seu Cristo. Eu creio que está bem claro para os irmãos aquele versículo de Lucas, né? Esse versículo é um versículo que ele precisa estar claro no nosso espírito, primeiro na nossa mente, né? No nosso espírito também, sobre o reino do mundo hoje está na mão de quem? De Satanás, né? Satanás. O próprio Satanás disse para o Senhor: se prostrado me adorares, todos os reinos deste mundo eu te darei, porque a mim me foi entregue, eu dou o que eu quero. Então hoje esse reino, hoje esse governo, essa esfera de autoridade, governo, que está na mão de Satanás. Então nessa época será transferido, será tirado da mão de Satanás, porque ele vai ser lançado aonde? No poço do abismo. E aí o Senhor Jesus passa a reinar juntamente com parte da igreja. Deus queria que fosse com toda a igreja. Já pensou toda a igreja reinando? Seria uma maravilha, né? Mas infelizmente nós sabemos que é muitos chamados para estarem aqui na Nova Jerusalém, poucos escolhidos como vencedores no reino. Todo o povo de Deus que um dia foi chamado, né, estará lá. Mas agora aqui eu não sei lá se nós estaremos. Queremos estar, mas somente naquele dia nós saberemos. Não é porque nós, às vezes, entendemos um pouquinho sobre esses assuntos, sobre a vontade de Deus, que a luz tem brilhado um pouco, e ainda podemos dizer que a luz ainda é um lampejo, irmão, não é uma luz total. Ainda existem coisas escusas, existem coisas, entendeu? E as revelações de Deus, ela é gradual, ela é lenta, né? Aos poucos o Senhor vai desvendando, vai removendo o véu, né? Ontem até estava compartilhando com os irmãos, depois de muito tempo, agora essa semana, eu pude entender um assunto muito rico dentro dos 1260 dias, dos 3 anos e meio últimos. O tempo que perdurará a quinta trombeta, o tempo que perdurará a sexta trombeta e o tempo que perdurará a sétima trombeta dentro de um período de 3 anos e meio. Você vê, irmãos, e isso está escrito e passava em branco. Mas seguido vem aquele lampejo, o Senhor alumia, o Senhor traz luz, puxa, aí a gente fica feliz, a gente vê que realmente Deus está no negócio, né? Amém? Então o reino do mundo, e aí se torna do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele passa a reinar para sempre. O reino do Senhor, ele dá início aqui, quer dizer, hoje ele reina por meio da igreja submissa, por meio do sacerdócio, como funciona. Na manifestação o Senhor assume o governo visível. Hoje é uma questão de espírito. Na época é uma questão visível, né? O Senhor virá, todo o olho verá, o reino do mundo se torna do nosso Senhor e do seu Cristo, ele passa a governar. É um governo de justiça. É um governo onde realmente vai haver, não vai haver mais o que nós temos visto hoje, né? Embora seja no aspecto assim, na questão terrena, ele é um governo como se existe um governo hoje. Vai existir pessoas com posição maior, outras menor, né? Só que na mão do Senhor, que é um rei justo. Zacarias 14:9. Esse é outro versículo que precisa estar claríssimo para nós. Fala assim que nesse dia, eu vou ler bem direitinho para os irmãos verem. Esse é outro versículo, irmão, que precisamos gravar ele, para estar ruminando ele. E aí nós vamos dar pulos de alegria. 14:9. Isso aqui está relacionado a isso aqui, irmão. Ó, a esse versículo aqui, ó. A era do reino. Zacarias 14:9. 14:9. Irmão, esse versículo lá casa com esse aqui, ó. Casa com esse aqui. Ele fala assim, ó. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então naquele dia quando? Quando o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. O Senhor será rei sobre toda a terra e naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Amém? Você já pensou? Né? Então o que nós estamos esperando hoje? Hoje, irmão, a tribulação, o sofrimento, a angústia,
Romanos 8 fala que até nós que temos as primícias do Espírito, quer dizer, que temos o Espírito de Deus, somos regenerados, nascemos de novo, gememos no nosso interior. Gememos mesmo, é sofrimento, é tribulação, mas dentro dessas situações o Senhor quer nos dar lição de aprendizado. Lembra que lá em Romanos capítulo 5, fala assim que a tribulação gera perseverança? Claro que ela vai gerar, a tribulação vai gerar perseverança se diante das situações eu ainda exercito o Espírito, se eu exercito funcionar como um sacerdote, né? Realmente essa tribulação vai me ajudar a perseverar, né? E aí se eu aprendo a perseverar, eu vou receber aquela recompensa do Senhor Jesus que Ele falou em Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também vos guardarei na hora da provação que é de vir provar o mundo inteiro. E que seria a grande tribulação, né? Amém. Que maneira? Sendo guardado, sendo arrebatado como vencedor, né? Amém? E depois descendo para iniciar o reino, né? O milênio, juntamente com o Senhor. Amém? O irmão André, pode passar outro versículo aí, louvado seja o Senhor. Então, um só será o rei, né? Amém? Senhor Jesus. Aqui Apocalipse 20 também está falando sobre essa questão do reino, irmão. Nós estamos vendo hoje o que a gente falou um pouco nas lições anteriores sobre essa era aqui, a história da igreja, né? Que começou com essa história da igreja, só abrindo um parênteses aqui. Essa história da igreja, irmão, ela começou quando Jesus morreu e ressuscitou. Lá em João 20:22, irmão, que deu início do testemunho da igreja do Senhor. Quando o Senhor se manifestou no meio daquela sala onde estavam reunidos ali os seus discípulos e soprou sobre eles e disse assim: recebei o Espírito Santo. Então, naquele momento em diante, a todas as pessoas que viessem a receber o Senhor, Deus deu condições de ele aprender a viver por meio do Espírito, porque o Espírito foi insuflado, o Espírito entrou nele. Agora, o Espírito não está mais apenas fora, mas está no nosso interior, né? Amém? Então, ali no Apocalipse 26 também está falando dessa era aqui, irmão. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui, irmão, aqui está falando uma coisa, aqui está falando de novo de sacerdote. Então, para ser um sacerdote com o Senhor no milênio, eu preciso ser um sacerdote hoje. Porque se eu não funciono como um sacerdote, como alguém representante, alguém que leva os homens a Deus, traz Deus aos homens por meio da palavra, né? O que acontece? Certamente eu não vou ser um sacerdote na era do reino, de hipótese alguma, né? Então, se nós funcionarmos como um sacerdócio real hoje, nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com ele 1000 anos. Isso aqui pode abrir lá, está em Apocalipse 20 e o versículo 6, né? Então, quando ele fala que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ele está falando aqui dos vencedores também que serão sacerdotes, mas que já morreram. Então, quem tem parte na primeira ressurreição, sobre essa segunda morte não tem autoridade. Quer dizer, pelo contrário. Então, quer dizer, eles estão livres da segunda morte. Eles dão autoridade. A autoridade da segunda morte significa que a morte tem total domínio sobre eles. Então, quem tem parte na primeira ressurreição, que é o povo de Deus, a segunda morte não tem autoridade. Ele pode passar pelo dano da segunda morte, como fala as 7 igrejas de Apocalipse, mas é dano, e aqui fala de autoridade. Dano e autoridade são uma coisa completamente diferente, nós temos que diferenciar isso. E essa primeira ressurreição, irmão, é a ressurreição para a vida, é a ressurreição aonde os que morreram em Cristo vão até o tribunal, e no tribunal de Cristo é onde uns serão galardoados e outros serão disciplinados, punidos com as trevas, choro e ranger de dente. Então essa primeira ressurreição, embora não aconteça num momento só, existe dentro dessa primeira ressurreição, existe a ressurreição superior de Hebreus 11:26, é a ressurreição superior, que é a ressurreição dos vencedores mortos-vivos, dos vencedores mortos, né, que foram os mártires na história, né? E depois tem a ressurreição daqueles que serão mortos e decapitados na grande tribulação,
né, que morreram e reinaram com Cristo e vieram, morreram e ressuscitaram e vieram reinar com Cristo durante 1000 anos. Então essa é a ressurreição na era da grande tribulação, morte e ressurreição. E a ressurreição, o soar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Quer dizer, Paulo ali generalizou. Então, mesmo que há a primeira ressurreição, mas existem 3 aspectos de ressurreição dentro da primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição para o povo de Deus, segunda ressurreição, a ressurreição do juiz aqui, ó, trono branco, irmão. E essa nada tem a ver conosco, essa é para o povo ímpio, povo incrédulo, que morreram na história sem Deus, né? Então, mas aqui nós não esperamos experimentar isso aqui, ó. Eu não quero experimentar isso aqui. Não quero morrer. Eu quero estar vivo. E graças ao Senhor que nós estamos vivendo, irmão, e com grandes possibilidades de sermos aquelas pessoas que não passarão pela morte. Claro, por lá nós somos mortais, né? Mas nós temos grande possibilidade de sermos os vencedores primícias para Deus. Não passarmos pela morte, tampouco passarmos pela grande tribulação, ser morto, decapitado lá, ou passar pelo sofrimento dela, mesmo alcançando no fim da grande tribulação, não tendo morrido, mas passou um período terrível, né? O nosso alvo, nosso objetivo é aqui, ó, ser sacerdote e reinar com Cristo durante 1000 anos. Um sacerdote no reino. Continuar exercendo a nossa função o que nós exercemos aqui hoje, continuar exercendo lá. Amém? Jesus é o Senhor. Porque lá na Nova Jerusalém, irmão, lá você acabou esse negócio do sacerdócio. Vocês irmãos entendem? Porque o sacerdócio nada mais é que um ofício. Só que quando chegar na Nova Jerusalém, tudo se fez novo. Acabou, não existe mais Satanás, não existe mais a morte, não existe mais nada, acabou. Então não existe mais um serviço a Deus. Nós simplesmente vamos adorar a Deus para sempre, digamos assim, no questão de servi-lo, se alimentar da árvore da vida, quer dizer, do próprio Deus será a nossa porção, né? Puxa, irmão, então não precisa mais o sacerdócio representativo, estar levando as pessoas a Deus e trazendo Deus aos homens, porque aí, aí será um reino eterno do Senhor juntamente com o seu povo. O povo, o Novo e Velho Testamento, e junto com aqueles que se tornarão as nações paralelas à Nova Jerusalém, o restante que não se rebelarem contra Deus após o milênio, né? Da batalha do Gog e Magog. Amém? Então, lá nós seremos servos, servindo. Amém? Jesus é o Senhor. Pode tocar. Amém. Louvado seja o Senhor. Aqui, ó, 1 Coríntios 24 fala esse versículo aqui, ó. Irmãos, tem pessoas, às vezes nós não temos muita clareza a respeito desse versículo. Lá fala bem assim, ó, então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Isso aqui, irmão, esse versículo aqui é para o fim do milênio, não para o início do milênio. Quando vir o fim do milênio, o Senhor vai entregar o reino a Deus e Pai. O Senhor vai entregar, ó, está aqui, acabou a era do reino, o velho céu, a velha terra, acabou agora, ele entrega. Aí, nesse período, o Senhor vai haver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque quando que o todo será destruído, todo o principado, toda a potestade, todo o poder? Nós sabemos que é no grande trono branco. O próprio Satanás será destruído aonde, irmão? No grande trono branco. No grande trono branco. Lembra o que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 6? Quer ver? Vamos ler ali, só para os irmãos entenderem um pouquinho esse versículo. 1 Coríntios 6, olha aqui, irmão. Senhor Jesus. Versículo 6 e 2. E o 3. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Capítulo 6, versículo 2 e o 3. Diz assim, ó. Ora, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Que é os santos, o povo do Senhor, a igreja, né? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ou não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Aqui Paulo está falando, se algum irmão tem uma coisa contra outro irmão, ele não deve ir à justiça dos homens, ele deve resolver esse assunto entre eles mesmos.
Porque nós vamos ter condições de julgar o mundo, julgar os anjos. Os anjos, irmão, são aqui os principados. Lá no trono branco. Lá no trono branco. Esse julgamento, irmão, será antes da introdução da Nova Jerusalém, no grande trono branco, antes de entrar na Nova Jerusalém. O povo do Senhor cooperará com Deus no grande trono branco, julgando os principados, bem como toda a potestade e poder. Então, lá haverá a total destruição de todas as coisas negativas causadas por Satanás, os anjos caídos, a morte, o inferno, os incrédulos, Satanás saindo do poço do abismo e agora sendo lançado no lago de fogo, no grande trono branco, onde já se encontra a besta, os falsos profetas, os cabritos de Mateus 25. Quer dizer, ali, aí o Senhor entrega o reino a Deus e Pai. Quer dizer, o reino, o povo de Deus, um povo de total submissão a Deus, um povo transformado, um povo conformado, um povo semelhante ao Altíssimo. Porque lá em 1 João 2,3 fala assim: assim como o Senhor é, nós seremos e o veremos. Então, nessa época, o Senhor está entregando o reino, que o reino nada mais é que, além de haver a esfera de governabilidade aqui desse reino, o povo de Deus totalmente transformado. Aqueles que reinaram com Cristo e aqueles que estiveram nas trevas por um período para serem conformados, transformados, porque não foram na era atual. Então aí o Senhor está entregando tudo nas mãos de Deus, e aí vem a existência, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Então esse versículo aqui de 1 Coríntios 15, 24, está relacionado ao tempo do fim. Esse julgamento aqui, essa destruição, ela é no grande trono branco. Lembra que 1 Coríntios 15, 26, o que fala? Quer ver, irmão? 1 Coríntios 15, 26, só para os irmãos verem. O último inimigo a ser destruído. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, no reino milenar ainda haverá morte, não para os chamados vencedores, parte da igreja, o sacerdócio que funcionou aqui, funcionando como sacerdote lá, mas haverá ainda morte na era do reino para as nações. Claro que com uma modalidade de vida muito maior, não comparado aos dias atuais, porque diz que, mas Isaías fala, a longevidade das pessoas nessa época será como a da árvore, né? Porque ainda na era do reino, nós estamos no velho céu e velha terra, nós estamos na última era de Deus. Então Deus estabeleceu 4 eras no velho céu e velha terra: a era da lei, a era da lei, a era da graça e a era do reino. Tudo isso aqui se dá no velho céu e velha terra, irmão. No velho céu e velha terra. Aqui é um novo céu, nova terra, nova Jerusalém, né? Então, nós aqui estamos na nova Jerusalém, não por méritos, por esforço, por exercitar o espírito, por ser fervoroso de espírito. Não, nós estamos aqui pelo que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso favor. Ele nos deu a entrada na Nova Jerusalém, morrendo pelos nossos pecados e nos redimindo e nos regenerando por meio do seu Espírito. Então agora o que acontece? Nós estamos aqui pela obra de Cristo a nosso favor. Agora no reino nós vamos estar pela nossa obra, quer dizer, por aquilo que nós fizemos depois que fomos regenerados em prol do reino de Deus, em prol da vontade de Deus, em prol daquilo que Deus realmente quer que nós façamos, que é anunciar o Evangelho do reino, testemunha a todas as nações para vir o fim. Então aqui, se nós se esforçar para essa questão, certamente aqui é nosso, né? Amém? Louvado seja o Senhor. Pode passar, irmão André, mais um pouquinho. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Apocalipse 22, lá. Lembra que nós falamos lá, ó, aqui é a Nova Jerusalém, né? Aqui, ó, aqui nós chegamos aqui, ó. Agora olha aqui, irmão. Não está falando, os seus servos servirão. Os seus servos servirão. Ó. Nunca mais haverá qualquer maldição. Aqui, irmão. Aqui. Porque aqui ainda, depois do término disso aqui, ainda haverá uma grande maldição, digamos assim, no aspecto de Satanás sendo solto da sua prisão, do abismo,
sairá seduzir as nações que estão nos quatro cantos da terra com maré do mar, de tanta gente que é que não se dá para contar, e ajuntará para a peleja da batalha do Gog e Magog. Aí o Senhor fará descer fogo do céu e consumirá os adversários. E aí vem o grande trono branco, o juízo final. Quer dizer que ainda existe coisas negativas, ainda existe coisas da maldição, da queda, que entrou no mundo por meio de Satanás, né? Então, mas após esse término aqui, do reino e a Nova Jerusalém, nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O que é trono, irmão? Trono significa onde Deus administra. Então aqui a administração será de Deus e do Cordeiro. Não existe mais um outro trono como hoje existe o trono de Satanás. Hoje Satanás está reinando, irmão. O mundo, o próprio Senhor Jesus falou, o mundo jaz no maligno. O que o Senhor falou aqui em 1 João, até vou ler esse versículo 5:20, quer ver para os irmãos ver? Primeira epístola de João 5:20, o Senhor falou bem assim, Senhor Jesus. Sabemos, 5:19, perdão. Sabemos que somos de Deus e que sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo que? O mundo criação de Deus, o universo, a terra, os planetas, não. O mundo, a esfera, irmão, a esfera hoje de governo. Hoje os governos não são tudo manipulados por Satanás. O mundo é ímpio, o mundo jaz o mundo inteiro no maligno. Irmãos, nós só somos guardados dessa esfera maligna, terrível, só no santuário de Deus. De que maneira? Onde é que é o santuário de Deus? No Espírito, irmão. Fora dele, irmão, o Senhor tem misericórdia. Então aqui não haverá mais qualquer maldição, mas aqui está o trono de Deus, o governo de Deus e de Cristo, sem nenhum mais empecilho, e os seus servos, o povo do Senhor, né, os servirão, para sempre, sem fim. Esse que nós estávamos falando aqui, anterior aqui um pouquinho, né? O que nós vamos fazer lá, né? Servir. Mas, irmão, ainda será. Aqui, nesse velho céu e velha terra, transformado num novo céu e numa nova terra. Por exemplo, o Senhor de nós, o velho homem, ele fez um novo homem. No mesmo princípio, o velho céu e velha terra se torna um novo céu e uma nova terra. Não que o Senhor vai aniquilar o globo terrestre e vai fazer outro, não. É a terra totalmente restaurada, né? Porque